Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa segunda-feira, 14 de novembro. Agora na Espanha, 22 horas e 19 minutos. No Brasil, 18 e 19 da tarde. Gente, eu tô no gráfico semanal da BTC ancorado pela média móvel de 200 períodos. Então essa linha laranja aqui, ó, é a MM200 no semanal. Então, eu tô no par BTC USD mais antigo aqui da TradingView, na BTC USD da Bitstamp. Então, para que esse gráfico ancorado na MM200 começasse a ser plotado, era necessário 200 candles semanais. Então, basicamente de agosto de 2011 a junho de 2015, foram plotados os 200 candles semanais, que permitiu o surgimento da média móvel de 200 períodos, que é justamente calculada essa média com base nos 200 fechamentos imediatamente anteriores. Então vocês vejam que o gráfico seguiu. Nunca a BTC desenhou um corpo real de candle para baixo desse gráfico da MM200 no semanal, nem no evento pandêmico que levou a BTC para aquele fundo bizarro em $3.850. A gente não desenhou um corpo real de candle para baixo do semanal, mas agora, com esse viés ultra hawkish do Fed aliado a essa hecatombe da FTX e tudo que acabou se desdobrando, Three Arrow Capital, Voyager, Celsius Network, enfim, um verdadeiro efeito dominó que agora acabou permitindo essa série de corpos reais aqui desenhadas para baixo da MM200, que segue embicada para cima. Nesse momento, a MM200 está em 23.924. Semana passada, ela estava em 23.860. Então, ela segue subindo justamente porque ela retrata a média dos 200 últimos fechamentos desses candles aqui. Então, é um indicador que goza de uma inércia movimentacional muito brutal e por isso exerce uma brutal força gravitacional sobre a BTC. Como foi um suporte poderosíssimo em todos os toques nessa MM200, agora, obviamente, que a gente transpassou de cima para baixo, vai ser a nossa mais impactante resistência. Então, nesse momento, se a BTC desse um pump, vamos colocar, ela ia parar na laje de 23.924, que é a MM200. O gráfico diário tá horrível, vamos colocar assim, ficou muito feio. As três linhas do canal de Keltner agora estão agressivamente emborcadas para baixo. A gente está em vias de abrir uma ampla nebulosidade avermelhada. Aqui a gente não está identificando um engolfamento que vá interromper essa inércia vendedora. Então fica no radar a possibilidade até de um fundo duplo com essa agulhada do dia 9 de novembro, onde a gente fez 15.588. Pode ser que a gente faça mais uma agulhada. Muitos fundos CFAs e DeFAs começaram a reportar perdas. Eu já vou falar sobre isso. Inclusive, um fundo de investimento perdeu 100% dos recursos. O CEO tweetou agora há poucas horas. Eu avisei no final de semana que muitos fundos iam começar a sair do período de negação pro período da realidade, né? Afinal, os boletos começam a vencer, as despesas começam a aparecer, os cotistas dos fundos começam a pedir o dinheiro de volta e aí, nessa hora, os CEOs começam a aparecer dizendo que perderam tudo. E no intraday, a BTC foi um relógio suíço. Simplesmente, a gente batia na lower, voltava para ver o up, batia na upper, voltava para ver o up. Ofertamos os sinais aqui, ó. Todos os 3 sinais ofertados na sala, mesmo com essa brutal volatilidade, fecharam no gain, lucro no bolso dos assinantes. E, gente, na seara fática, o CZ planeja criar uma associação da indústria criptográfica para se comunicar com reguladores por todo o planeta. Agora eles precisam se reunir justamente para pavimentar essa regulamentação que é imperiosa e vai acontecer. O Ministério Público Federal norte-americano, através do seu escritório nos Estados Unidos, em Manhattan e Nova York, vai capitanear a mega investigação
contra a FTX e os seus sócios fundadores. Os promotores federais sediados no escritório da Procuradoria Federal nos Estados Unidos, no distrito de Manhattan, começam e vão capitanear toda a investigação desse mega esquema, vamos colocar assim, porque o Sam Bankman-Fried pegava os recursos dos clientes e investia nessa infinidade de startups e empresas criptográficas. A Alameda Research, que era o braço de investimentos da FTX, investiu o dinheiro dos clientes nessa encrencarada toda que vocês estão vendo aqui. Gente, tem startups criptos aqui de todos os espectros e todos os vieses. CeFi, DeFi, coisa que já morreu, coisa que já faliu, mas que segue aqui no mapa. É muito bizarro. E isso aqui tudo era comandado pela Caroline Ellison e que agora também está sob o escrutínio das autoridades criminais, de investigação criminais norte-americanas. E aqui um gestor do fundo Ikigai Asset Management, a firma que perdeu tudo, ele tuitou hoje de manhã, dizendo que tinha péssimas notícias para compartilhar com os cotistas do fundo e acabou afirmando que 100% dos recursos do fundo estavam na FTX. O Elon Musk, ele acredita que o Sam Bankman-Fried fez doações cirurgicamente calculadas para os democratas e isso vai dificultar muito a investigação. Para o Elon Musk, ele seria investigado assim de uma maneira fake. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Na minha leitura, isso não vai ficar muito barato para ele não. Mesmo ele tendo doado fortunas para os democratas, algo em torno de dezenas de milhões de dólares, isso com certeza vai pesar. E essa investigação pode assumir até patamares para envolver até políticos. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E a caixa de dinheiro mágica de Bankman-Fried enriqueceu uma vasta rede criptográfica, que é aquele mapa que eu mostrei para vocês, bizarro, de todas as startups e coisas que nem existem mais, que a Alameda Research enfiou dinheiro aqui a fundo perdido. E na seara geopolítica internacional, o diretor da CIA adverte o seu colega russo, o diretor da agência de inteligência russa, que se o Kremlin fizer uso de armas nucleares, eles vão elevar essa crise russo-ucraniana para outro patamar, dando conta de que isso não vai ficar sem resposta por parte da OTAN. E agora, no final da tarde, aqui na Europa, o governo alemão desapropriou, nacionalizou a principal unidade de gás da Gazprom, a estatal russa de gás natural, em território alemão. O Kremlin avisou que essa desapropriação dessa unidade da Gazprom em território alemão não vai ficar sem resposta. Enfim, gente, o mundo está virado de cabeça para baixo. As tensões geopolíticas só aumentam, apesar do Xi Jinping ter se encontrado com o Joe Biden. O fato é que as diferenças entre os dois países só aumentam e, na minha leitura, a BTC pode fazer um fundo duplo com aquela agulhada aqui do dia 9 de novembro, eventualmente até ficar acumulando naquele patamar, porque vem ainda durante essa semana notícias acerca de um efeito dominó desse crash. Aqui no gráfico semanal, ancorado na média móvel de 200 períodos, que é essa linha laranja, a gente consegue ver o tamanho da excepcionalidade do momento que a gente está vivendo. Nunca na história a BTC bateu e furou a MM200, que em que pese ainda está apontada para cima, está revelando aqui um movimento incomum. Então, por isso que fica no radar a possibilidade de um fundo duplo ou até mesmo de uma acumulação mais longeva, logo abaixo da MM200 aqui no semanal. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.